carnaval eu vou sair da cidade. Esse é o Gustavo, que um dia teve a bela ideia de levar sua namorada, Ana, e seu cachorro, Tapa, para fazer um passeio de carro. O trajeto? A volta completa ao mundo. Foram quase 130 mil quilômetros percorridos, 746 dias viajados, 46 países visitados. Tudo isso foi minuciosamente registrado em fotos, vídeo e no blog do Gustavo. Foi assim que nós, viajantes e internautas desse planeta, pudemos acompanhar cada contratempo, cada perrengue, cada surpresa dessa jornada. A cada fronteira vencida, vimos como o Tapa veio a se tornar o cão mais viajado do mundo. É uma história que merece ser recontada. Pegue carona você também na viagem deste casal e seu fiel labrador pelo mundo. Eu, minha gata e meu cachorro. Eu, minha gata e meu cachorro. Devidamente turbinado para a empreitada de dar a volta ao mundo, o Farofa Móvel finalmente pegou a estrada. Gustavo, Ana e Tapa saíram do Brasil via Foz do Iguaçu. Das ruínas de Misiones, na Argentina, cruzaram os Andes, com parada num deserto de sal. No Chile, outro deserto famoso, com direito a geysers, lagunas e vulcões. Visitaram um cemitério de múmias. Sobrevoaram as misteriosas linhas de Nazca. Atravessaram dunas gigantescas para, enfim, acampar em Paracas, de frente para o Oceano Pacífico. O Farofa Móvel segue desbravando desertos ao longo de lindas praias. No blog De Volta ao Mundo, o Gustavo conta como o Farofa Móvel subiu desbravando desertos e praias, sempre rumo ao norte. Eu, meu cachorro e minha gata. Mas não sem antes dar umas voltas por Lima, capital do Peru. Em Lima aconteceu uma situação bacana com a gente também. A gente estava buscando um lugar para dormir já tarde, a gente tinha saído para jantar. E o Gustavo, com o faro dele de viajante, né, encontrou um hostel de madrugada, já eram umas 2 horas da manhã. E por coincidência a gente chegou nesse hostel e tinha diversos overlanders como nós, assim, dentro do hostel estacionados, né. E foi ótimo, a gente ficou lá uns 3, 4 dias trocando ideia com essa galera que também estava viajando pelo mundo. Um momento legal, assim, de trocar ideia com esse pessoal que tá fazendo a mesma coisa que a gente, né? Lima fica em cima de uma falésia, onde o pessoal do parapente voa todos os dias. São parte integrante da paisagem. Eles decolam e pousam sempre no mesmo lugar, depois de percorrerem cerca de 5 quilômetros ao longo do barranco. No blog, contam como, em troca de alguns dólares, é possível fazer um voo duplo. Mas nenhum dos dois quis se aventurar. Mas nosso trio logo se cansou da cidade grande. Não muito longe dali, estão os restos da civilização mais antiga das Américas. Com cerca de 5.000 anos, Caral é anterior ao Império Inca. Existem 8 pirâmides ali, ainda em fase de escavação. Ana e Gustavo contrataram o guia Mauro para explicar seus mistérios. Eu, meu cachorro e minha gata. Em toda a história, apenas a Mesopotâmia e o Egito são mais antigos que Caral. Mesmo antes do Gustavo e a Ana chegarem ali, as ruínas foram declaradas Patrimônio da Humanidade. Eu, minha gata e meu cachorro. Gustavo faz um de seus desabafos, diz que é nessas horas que fica irado com as besteiras que ensinam na escola, como se a história das Américas começasse com a chegada dos europeus. E fica fascinado com o fato de povos de terras tão distantes como o Peru e o Egito terem tido a ideia de construir pirâmides na mesma época. Meu cachorro, minha gata, meu cachorro e eu. Changchun quer dizer Sol, Sol. É uma cidade toda de barro construída no meio do deserto. Até o século XIV, foi capital de uma das civilizações mais poderosas da América do Sul, o Reino dos Timus. A cidade, de 20 quilômetros quadrados,
era dividida em 10 cidadelas muradas. Cada cidadela tinha seus jardins, cemitérios, templos e palácios para os reis e sua corte. Fora do muro ficavam as casas mais modestas, do povo. No século XV, os Timus foram dominados pelos Incas, deixando para a posteridade ruínas de sua civilização. A próxima postagem é sobre a cidade costeira de Huanchaco. Gustavo queria ver de perto os cabalitos de Totora. São pranchas de surf artesanais inventadas há nada menos que 3.000 anos. Até hoje são usadas pelos pescadores da região. Os peruanos, eles usam esses cabalitos de Totora para pescar, né? E eles voltam com a pesca, surfando as ondas nesse cabalito de Totora, que é uma prancha artesanal extremamente interessante. E com certeza a primeira prancha de surf da história foi peruana, e não havaiana, como a maioria das pessoas pensa. A igreja de Huanchaco é a segunda mais antiga de todo o Peru, construída em 1603. A primeira edificação era na parte baixa da cidade, mas reza a lenda que um padre teve uma visão em que a Virgem del Socorro pedia a ele que construísse a igreja no topo da colina, para que os índios que frequentavam o local também fossem evangelizados. Para nosso blogueiro surfista, era, acima de tudo, um bom lugar para se apreciar o mar. São ondas de esquerda, bem compridas, venta pouco, a água é muito gelada. Todo mundo que vai surfar no Peru, principalmente brasileiros, acaba fazendo pit stop por ali. Surfei, mas o mar, para variar, estava pequeno, então não dei sorte. O Gustavo pode ter se decepcionado com a estadia em Huanchaco. Vou confessar que, pra mim, foi um momento inesquecível. E a gente estava um belo dia no quarto e de repente o dono do hotel disse que tinha uma moça procurando por nós. E nós descemos para falar com ela e ela disse que tinha uma labradora também. Ela queria cruzar a cadela dela desesperadamente com um labrador original, né? Primeira namorada do Tapa, e a gente emprestou o Tapa para Coqueta, que era o nome dela, que na língua local ela significa cheia de charme, né? Graciosa. E a gente sabe que ele tem algumas filhotinhas, alguns filhotes, né? Peruanos. Enquanto o Tapa namorava, o outro casal apaixonado aproveitava para curtir o fim de tarde nessa cidade calma e cheia de história. No dia seguinte, o blog já traz novidades de um outro lugar do Peru. Claro que nosso trio só visitou a cidade de Pacasmayo porque ela tem a fama de ter uma onda perfeita. Mas, mais uma vez, o mar naquele dia não colaborou. Uma voltinha para apreciar a arquitetura local. Mâncora. Mais vila de pescadores do que cidade. As pousadas de luxo se misturam com casas de magnatas entre as falésias e a faixa de areia. Gustavo descreve a cidade no blog como uma espécie de Búzios peruana. Aliás, as postagens desse trecho da viagem são pura alegria. E é em Mâncora que a corrente de Humboldt, geladíssima, se encontra com a corrente quente de El Niño. Logo, as águas geladas do Pacífico ficam quentes. A costa deixa de ser desértica e uma fila de coqueiros se alinha em frente à praia. Nossos viajantes não querem mais nada da vida. O triciclo peruano é o transporte típico do norte do país. Aparecem muito nas imagens desse trecho da viagem, que já está chegando perto de uma nova fronteira, a do Equador. Calma, que a gente ainda não cansou do paraíso tropical. Na cidade de Tumbes, no norte do Peru, ainda me diverti um monte enquanto meus donos ficaram só no bem bom. Dar uma volta ao mundo cansa, tá pensando o quê? O Equador pode nos esperar.
seguimos acompanhando cada relato da incrível viagem de volta ao mundo do casal Ana e Gustavo com seu cachorro, Tapa. Depois de atravessar os Andes para chegar no Peru, os três, a bordo do sempre firme Farofa Móvel, seguiram para o norte. Sempre pela orla, alcançaram mais um país, o Equador. A maior cidade do Equador, Guayaquil, é também o principal porto do país. Segundo as postagens do Gustavo, o calçadão do rio Guayas é passeio obrigatório. Além das belas embarcações que passam ali, o projeto todo do cais, cheio de restaurantes e lojas, já ganhou vários prêmios de arquitetura. Mas Gustavo estava ansioso mesmo, era para levar a Ana para conhecer seu lugar preferido de Guayaquil. Uma praça no centro da cidade, cheia de verde, esquilos e outras criaturas da fauna local. As palavras do Gustavo no blog foram uma esculhambação de iguanas para todos os lados. Os lagartos, comuns em toda a América Latina, parecem ter sobrevivido ao crescimento da cidade em grandes números por causa da boa convivência com as pessoas. Quantas cidades do mundo têm uma Praça das Iguanas? No dia seguinte, outro passeio, em busca de outros animais. Salinas é a ponta mais ocidental do Equador. Nossos aventureiros trocaram o Farofa Móvel por uma lancha e foram testemunhar o acasalamento das baleias. Em Salinas a gente fez um passeio que é lá que se chama avistamento de baleias, né? São a época de acasalamento das baleias. A gente pegou um barco para fazer esse passeio, né? Do nada pulou uma baleia enorme assim na nossa frente, foi com certeza um momento bacanérrimo, né? O Gustavo estava até em cima do barco para conseguir filmar. A baleia, ela sempre está pulando para o lado errado, né? Então você está pulando para lá, a baleia pula ali. Se você filma ali, a baleia pula do outro lado. Então é difícil filmar a baleia, mas é fácil de ver, sacou? Filmar na hora certa não é garantido. Os dois vão passear de barco e me deixar a ver navios. Nem tudo é diversão na vida de um labrador viajante. Mas quando ouvi que o próximo destino era de surf, já me animei de novo. Carioca da Gema, o Gustavo fala dos lugares onde existe surf como quem sabe do traçado. É legal o jeito que descreve no blog o seu próprio destino no Equador. Montañita tem muito do romantismo do surf dos anos 70. Os locais ainda tratam os surfistas de fora com a maior simpatia. O astral é realmente maneiro. Impossível imaginar uma briga. Os cachorros, que são muitos, têm livre acesso aos bares e restaurantes, que são bem bacanas e estilosos. Os jovens tratam os velhos com respeito e amizade. E o sorriso é realmente a marca registrada do local. Montañita é uma cidade equatoriana, totalmente voltada para surf, cultura de surf, vida noturna, gente jovem. Eles resolvem tudo em comunidade e decidem o que eles vão fazer ali sem ficar pedindo nada para o governo. Eu achei isso bacana, uma solução comunitária que não depende de um esforço de governo para decidir o destino próprio. Bem interessante. O Tapa lá comportou super bem, não deu problema nenhum. Lá É cheio de cachorro solto, né? Então, tinha até um cachorro igual a ele lá, né? Ele achou até um sósia dele lá. Gustavo, Ana e o Tapa já puseram o pé na estrada de novo. Subiram mais uma vez pelos Andes, por uma estrada estreita e perigosa. Assim que a gente saiu de Montañitas, que ironicamente é no litoral, a gente foi para as montanhas que chama Banhos. Essa cidade é legal por ela estar próxima à floresta amazônica e também a grandes cachoeiras, né? Para variar, o Tapa aprontou mais uma vez no acampamento que a gente ficou em Banhos também. Foi um momento bem tenso da nossa viagem, foi perder o cachorro. O que a gente vai fazer? Vamos encerrar a viagem? O que vai acontecer, entendeu? Mas a gente conseguiu encontrar ele por um acaso bem longe, depois de muitas horas de procura. Muito, mas muito longe de onde a gente estava, com diversos cachorros e com uma cara de super assustado, assim, né? Ele sabia que ele estava perdido, sabia que estava muito longe da gente. Na hora que ele olhou pra gente, fez uma cara de
de alívio, assim, né? Encontrei vocês de novo. Foi um alívio, ficou super aliviado. Banhos é a porta de entrada da Amazônia equatoriana, um lugar onde a selva subiu os Andes. Nos pés do vulcão mais ativo do Equador, fica uma paisagem cheia de cachoeiras, animais selvagens e piscinas termais, e algumas tartarugas gigantes. Dá pena deixar pra trás lugar tão bonito. Mas eu confesso que, com essa história de vulcão ativo, eu achei que era boa hora de ir embora. Cruzamos por estradas bem rudimentares pelos Andes equatorianos. Fomos até aos 4.000 metros de altitude. Fazia um frio danado. Chegamos em Quito, uma bela cidade rodeada pelos vulcões nevados. Quando a gente chegou em Quito, a gente foi buscar um mirante para ver a cidade de cima, que é um mirante super bonito que tem lá. E chegando lá tinha um monte de cachorro, os cachorros locais, lógico. O Tapa foi querer brincar e lógico que ele tomou um sacode, né? O Tapa sempre toma porrada, ele é super ruim de briga, então ser espancado pelos cachorros locais é quase um esporte pro Tapa. Gustavo, Ana e o Tapa fazem sempre a rota das atrações. Foram conhecer a Basílica Voto Nacional, construída com pedras vulcânicas no estilo neogótico. É conhecida pelos detalhes grotescos, retratando animais da fauna equatoriana. Passearam depois pelo Centro Histórico de Quito. É uma cidade muito antiga, fundada em 1534. Gustavo achou parecida com Salvador. E claro, foram conhecer La Mitad del Mundo, o lugar da cidade onde passam o Equador, aquela linha que separa o hemisfério sul do hemisfério norte. Na linha do Equador acontecem alguns fenômenos engraçados, né? Dizem que você, se botar um ovo na linha do Equador, ele fica em pé, não cai pro lado. Isso aí foi contado pra gente, né? Ali no centro do planeta, é possível apreciar as danças típicas com as crianças locais. Já a culinária local não agradou tanto a nossos visitantes. Quando a gente chegou no Equador, a gente perguntou logo qual era o prato típico de lá, né? A gente não tinha muita referência. E aí um pessoal que a gente conheceu falou que era o famoso porquinho da Índia. Só que eu não curto muito esse tipo de carne e deixei pro Gustavo provar, né? O Gustavo provou e passou mal aí a noite inteira. A aparência também não é nem um pouco agradável de se ver, nem um pouco apetitosa, mas ele foi nessa, curtiu pra caramba. Tive uma ideia. Que tal deixar de experiências com a culinária local de lado e botar o pé na estrada? O que vocês acham? Para me tornar o cachorro mais viajado do mundo, tem muito terreno a cobrir. E o próximo destino, Colômbia. E a viagem de volta ao mundo segue do Equador rumo à Colômbia. Na Colômbia a gente não parou muito, a gente estava viajando já há muitos dias. Nas cidades a gente parava praticamente para dormir, visitava um pouco e seguir em frente porque a gente estava com o tempo um pouco apertado. A gente já estava pensando na frente no embarque do carro para onde a gente estava pensando em mandar naquele momento. As postagens sobre Popayan, na Colômbia, falam de uma cidade a quase 1.800 metros de altura que ganhou o apelido de Cidade Branca, por conta da coloração da arquitetura colonial. Como toda cidade dessa época, a cidade é construída em volta de uma igreja. Muito bonita. Não parece,
mas grande parte dessas edificações foram devastadas por um terremoto na década de 80 e reconstruídas depois. A cidade tem uma universidade famosa, que formou muitos poetas e políticos. Nada menos do que 17 presidentes colombianos vieram dali. Também foi declarada cidade gastronômica pela Unesco. O Gustavo diz muito no blog que a Colômbia lembra muito o Brasil. Essa mistura de cidades coloniais, universidades e gastronomia é mesmo comum em ambos os países. Dali, o Farofa Móvel seguiu viagem para a capital da Colômbia, Bogotá. A nossa passagem na colônia nas estradas tinha muitos postos militares, então a gente tomava dura do exército toda hora, né? Algumas imagens do meio do caminho. Cali, na Colômbia. E, enfim, Bogotá. Apesar de alguns detalhes neogóticos aqui e ali, Gustavo e Ana não acharam a capital colombiana uma cidade com ares de cidade antiga. Bogotá é uma cidade bacana para quem gosta de nice. Foi uma coisa que surpreendeu a gente bastante. A arquitetura de Bogotá, são prédios todos de tijolinhos em Bogotá, foi uma cidade que surpreendeu, porque a gente chegou lá sem esperar nada, encontrou uma cidade moderna. Alguns bairros lembram a Inglaterra por mais de um motivo. Os tijolinhos expostos, mas também o tempo chuvoso. E os preços nada baratos. Bogotá é uma cidade cara, né? E a gente não tinha lugar para dormir lá, e a gente tinha que dormir lá porque já estava um pouco tarde a hora que a gente chegou. E o Gustavo falou, vamos encostar numa rua pra gente descansar um pouco e dormir, né? Eu não consigo parar assim no meio da rua e dormir, eu sou mais agitada que ele, não consigo. E o Gustavo estava descansando, de repente surgiu um carro assim na nossa frente com uns homens vestidos... Um carro vários, gente, foram uns 12, né? Com uns homens vestidos todos de preto, com umas capas pretas, assim, pararam, ficaram meio que cercando o carro, e eu tenso, assim, esmurrando a janela pro Gustavo acordar. Gustavo obviamente não acordou. Não perdi nada. E eu tava dormindo junto com ele. Tá bom, pessoal. Uma fotinho para registrar a passagem por mais uma capital sul-americana. Mas... chega de loja, quero mais estrada, montanha, movimento. Não se esqueçam que ainda pretendo ter o título de cão mais viajado do mundo. Vamos nessa? E apesar das advertências e dos perigos inerentes a uma viagem, o Farofa Móvel ainda vai desbravar mais rutas colombianas. A continuação dessa estrada ainda vai levar Ana, Gustavo e Tapa para a vizinha Venezuela e, eventualmente, para os Estados Unidos.